Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje a nossa aula será sobre a Guerra de Canudos e a trajetória de Antônio Conselheiro. Olha que nós vamos fazer um exame psicológico de uma situação política, social e militar que aconteceu no estado da Bahia entre 1896 e 1897. A pergunta é: pode uma pessoa infeliz, uma pessoa cheia de frustrações, levar milhares de pessoas para um caminho de desgraça e de suicídio? Pode uma alma maltratada, uma alma sofrida, encaminhar outras pessoas para o sofrimento? Você já viu? Se você tiver a minha idade, 65 anos, você já viu como se comportam as pessoas desgraçadas, as pessoas infelizes? Elas estão sempre procurando uma maneira de trazer infelicidade para o mundo. E foi isso que fez Antônio Conselheiro. Ele nasceu no Ceará e teve sérios problemas familiares. Teve sérios problemas também na esfera pessoal, tentou ser comerciante, não conseguiu e, enfim, era uma pessoa fracassada em todos os pontos de vista. Bem, naquela época, no sertão do Ceará, as pessoas viajavam longas distâncias a pé. E Antônio Conselheiro saiu de Sobral, a mais de 500 quilômetros distante de Juazeiro do Norte, e foi até Juazeiro do Norte, onde, na qualidade de peregrino e romeiro, se aproximou do Padre Cícero e das suas pregações. Naturalmente que aprendeu ali algumas regras de oratória, alguma maneira eficaz de atrair massas, de convencer massas. Depois de algum tempo, Antônio Conselheiro resolve caminhar em direção ao sul do Brasil, na direção sul. Aquele caminho que hoje é a BR-116, não por aquele caminho, mas por caminhos paralelos. Caminhou Antônio Conselheiro visitando as comunidades paupérrimas, já que o Nordeste era dominado pelo latifúndio e pelo coronelismo. Os coronéis tinham a terra e contratavam jagunços e perpetuavam aquela situação de miserabilidade junto à população, até porque o fazendeiro muitas vezes também era um miserável, porque possuía uma imensidão de terras, mas se vinha uma seca, se chegava uma seca, ele também ia morrer de fome. O Nordeste era assim. Não importava quanto você tivesse guardado em ouro ou cédulas dentro de uma mala. Quando a seca chegava, não havia ninguém para vender víveres, a não ser na região litorânea, Fortaleza, Natal, Cabedelo, porque havia a chegada dos navios, da cabotagem que traziam mantimentos, mas não havia rodovias. O Brasil era como se fosse um território, uma fazenda que não tinha estradas para circular por dentro. O Nordeste era assim, enquanto que o Sudeste e o Sul possuíam rodovias, algumas até pavimentadas. O Nordeste era um mar de pobreza, caatinga, fome, e foi nesse caldo que mergulhou Antônio Conselheiro, meu conterrâneo do Ceará, e saiu em direção ao sul, caminhando pelos estados Pernambuco e demais estados até chegar à Bahia. Onde chegava numa pequena comunidade, ele mandava consertar, pintar a parede do cemitério, ele fazia uma arrecadação, ele fazia uma pregação, falava sobre
a sua tese de que o sertão ia virar mar e que se preparassem porque o fim do mundo estava perto, e aqueles que não tivessem fé em Deus, no coração de Jesus, na Virgem Maria, São Benedito e mais outras dezenas de santos, estariam perdidos no fogo do inferno. E o sertanejo, que praticamente já vivia no fogo do inferno, porque o sertão de junho até dezembro, janeiro, é praticamente um inferno, porque o calor é muito grande e a falta de água também é generalizada. E naquele tempo não havia muitos açudes e poços. Haviam as serras, e nas serras haviam as fontes de água, os chamados olhos d'água, que eram uma fonte naquele momento de seca. Ou então lagoas, em regiões alagadas, que pequenas lagoas se formavam à margem dos rios e riachos. Então, o que fez Antônio Conselheiro? Chegando nesse certo lugar no estado da Bahia, ele resolveu então determinar que ali terminava a caminhada. A caminhada terminava ali porque Deus havia determinado que ali fosse construído um arraial. E as pessoas, é incrível como as pessoas agem como ovelhas. Elas pararam ali e começaram a construir um arraial, uma vila, um conjunto de casas de taipas. E ali começou a florescer uma indústria de confecção, de tecelagem, de metalurgia, fábrica de foice, machado, enxada. Acontece que a população crescia muito rápido e aquelas terras áridas nem sempre produziam o necessário para a sobrevivência daquelas pessoas. E alguns se dedicavam a roubar cabras, ovelhas, gado, e aquilo tudo ia irritando aqueles fazendeiros. E pior é que aquele fazendeiro contava para o outro, e daqui a 6 meses o outro contava para o outro, e aquilo foi se espalhando. Finalmente, contam que Antônio Conselheiro comprou uma certa madeira em Juazeiro e esse produto não foi entregue. Roubaram, ficaram com o dinheiro dele. Então ele mandou alguns jagunços para ir buscar a madeira ou o dinheiro de volta e, temendo a violência, as autoridades de Juazeiro colocaram uma guarnição da polícia bem armada para enfrentar os jagunços, mas eles foram completamente dizimados, eles perderam a batalha. A pequena escaramuça foi favorável a Antônio Conselheiro. E por conta disso, os temores se acirraram. E então começaram a espalhar a notícia, o boato, de que Antônio Conselheiro tinha uma tropa imensa de jagunços e ele ia invadir a cidade de Salvador para combater a República instaurada em 15 de novembro de 1889. Lembre-se que já estávamos em 1896. E isso causou preocupações na capital, Rio de Janeiro. E então o governo mandou uma tropa do exército. E por sucessivas vezes o exército brasileiro foi derrotado em Canudos por uma série de fatores, mas o fator mais importante e fundamental na derrota do exército brasileiro era exatamente o despreparo das tropas. Você já pensou um soldado treinado no Rio de Janeiro, no conforto do Rio de Janeiro, ele chegar ali? Vamos fazer um paralelo com aquele soldado americano que nasceu no Brooklyn, nasceu em Queens, nasceu em alguma cidade americana, vivendo uma vida completamente soberba, uma vida de riqueza, de abundância. Aí vai e é jogado dentro de um paísinho no Sudeste Asiático, cheio de armadilhas e, pior do que isso, tendo no comando das tropas um general extremamente competente chamado Giap,
e também enfrentando um povo que já havia combatido contra a poderosa China e tinha vencido a China. Sim, o Vietnã já venceu a China. Ninguém sabe se venceria hoje, mas o fato é que os chineses, o exército chinês, foi derrotado pelo Vietnã há muito tempo. E o Vietnã também já havia expulsado os franceses, já tinha dado uma surra grande nos franceses. Claro, Antônio Conselheiro e seus jagunços não tinham essa experiência, não tinham o preparo dos vietnamitas, porque se tivesse, ai do exército brasileiro, ai que teria morrido muita gente. Talvez estivéssemos até hoje lutando ou do lado do exército ou do lado do Antônio Conselheiro, enfrentando as tropas, porque os vietnamitas são um osso muito duro de roer. O que não é o caso do Antônio Conselheiro, que na verdade as suas vitórias foram mais a consequência de um despreparo das Forças Armadas. Finalmente o governo mandou uma legião maior, uma quantidade maior de soldados e de armamentos. E esse exército, essa tropa, bombardeou sem dó e sem piedade todas aquelas casas do arraial e realmente destruiu, dizimou, matou a população de 25 mil pessoas, não ficou um só vivo. E o fato é que, no final, só algumas crianças e velhos que não tinham a menor condição de combater sobreviveram diante da ferocidade do ataque do exército brasileiro. É uma página que não pode se dizer que é uma página de glória, nem para o povo, nem para o exército, que é a mão armada do povo, o braço forte do povo, mas é um braço forte que pode também bater no pé do vidro do povo. Foi o que aconteceu lá na cidade de Canudos, no estado da Bahia. E os fatos foram narrados com fidelidade e com paixão por um escritor chamado Euclides da Cunha, que escreveu o livro Os Sertões. E se você quiser saber detalhadamente como foi essa guerra, vá no Google, que você vai pegar Os Sertões em PDF e vai ler essa história incrível que aconteceu entre 1896 e 1897. Eu sou Américo Gomes, advogado e professor. Este é o canal Professor Almeida. E nós estamos aqui para debater a história, porque a história é uma história, como você sabe. Ela tem centenas de versões, dezenas de versões. Cada um conta a sua versão. Eu aqui contei a versão de um cearense, um conterrâneo de Antônio Conselheiro, que acha que Antônio Conselheiro, na verdade, era um poço de tristeza, carregando uma legião de pessoas para o sofrimento e a dor. Compartilhe, curta, não esqueça de comentar as nossas aulas.